Então, quais são as características que nós aprendemos que são importantes para a gente construir uma carreira, não uma marca pessoal? Então, um currículo impecável. E o que é isso? São os selos, são os diplomas que você tem, são os certificados, né? E ter diploma não significa ter conhecimento e muito menos competência. Você pode simplesmente pegar aquele diploma e colocar no seu currículo. O que o recrutador vai olhar? Ele vai ver aquilo e vai entender que aquilo foi transformado numa competência. Então, significa que eu estou entregando um prospecto da minha carreira, estou falando para a pessoa que eu fiz um treinamento de Agile, de Scrum, e que eu sei implantar aquilo. É isso. Eu estou me comprometendo em entregar algo, caso você não tenha pensado nisso, mas é isso que o recrutador vê. É lógico que o recrutador vai fazer perguntas e tentar identificar de várias formas, inclusive nas suas redes sociais profissionais, como LinkedIn, para saber se você desenvolveu trabalhos em relação a isso, se você realmente... Há quanto tempo você está dentro do mercado de TI, por exemplo? Ah, eu sou economista, mas há quanto tempo eu trabalho com TI? Sempre trabalhei a minha vida inteira, porque TI sempre esteve próxima de mim, seja através de um RP, seja através da necessidade de uma programação específica, né? As integrações, por exemplo, né? Excel, tal, VBA e afins. Então, como que você demonstra competência daquilo ao longo do tempo? O recrutador não é besta, mas olhando para você, qual é a sua capacidade de construir uma marca pessoal? Parte dela é um currículo impecável e os selos fazem parte, tá? Domínio do conhecimento básico da sua profissão. Então, entenda-se que você fez 6 anos de medicina e você sai um médico relativamente bom para trabalhar num pronto-socorro e atender algumas emergências. E essa capacitação é dada em 6 anos de medicina, por exemplo, ou um designer gráfico, ou um analista de dados, em que você precisa de uma série de competências adicionais à faculdade para se transformar num analista de dados. Eu conheço analista de dados, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de computação, analistas de sistema que que criaram, né, essas competências ao longo de uma carreira para analisar dados. Então, é uma carreira, é uma profissão um pouco mais complexa. Mas é o que se espera do domínio daquelas competências para exercer aquela profissão. É o hard skill. Conhecimento profundo de um ou mais idiomas, porque hoje, né, o mundo é globalizado, pensa que eventualmente você tem que falar inglês, espanhol, ou espanhol, enfim. Então, isso é uma competência válida que realmente funciona no mercado de trabalho. E soft skill, você ter compromisso em ir trabalhar no horário, todos os dias, se comprometer a entregar aquilo que foi solicitado, coisas nesse sentido, né? Gestão comportamental, né? Eu brinco que eu contratava estagiário e se ele não mordesse ninguém durante o período de estágio, ele já tinha grande chance de ser contratado, porque realmente era isso que eu avaliava no primeiro momento. E a capacidade da pessoa, lógico, brincadeira à parte, de exercer o que ele estava estudando, né? No caso, qual era o curso que ele estudava e quais eram as competências principais que seriam exigidas no início de carreira, por exemplo. E o que todos esses conhecimentos farão por você? Esses diplomas, esses selos, gestão comportamental, as habilidades técnicas da sua profissão. Elas te darão um ingresso para você entrar no estádio. É isso. Agora, jogar o jogo é completamente diferente. É esse posicionamento que um personal branding, que uma marca pessoal te dá. Quem é a Andresa dentro da empresa? Quem é a Andresa dentro daquele mercado? Quem é a Andresa dentro do mercado de consultoria, de gestão de melhoria, do que quer que seja? As pessoas me conhecem por isso e as pessoas que me conhecem acham que o meu trabalho, a minha entrega é relevante. Então, essa é a diferença. Isso faz parte da construção da reputação, com base em competências, em pontos fortes desenvolvidos que faça com que as pessoas identifiquem isso. Lembra, a marca ela é validada por fora, é fora de você. Existem ações que são suas. Essas ações que nós falamos no slide anterior são as ações que são suas. Mas isso gera a melhor percepção de marca? Então, agora é o que a gente vai ver. Então, existe uma necessidade de você direcionar ações específicas para essa construção. Então, o que você fez no passado e pode afetar a sua marca positiva e negativamente. Seja sincero, pega um lápis e uma caneta
E fala para mim se você realmente entregou seus melhores trabalhos com excelência, se você deu o seu melhor desempenho, se você realmente estava lá presente para entender o que era necessário, se quando você recebeu uma crítica, você encarou como uma melhoria, uma crítica construtiva, ou não, é só uma reclamação de alguém que não é relevante para você. Então, tudo isso gera percepção nos outros. Pessoas que sempre têm a postura de aprendizado, elas geram uma percepção positiva. Pessoas que só reclamam, elas são, na verdade, burro de carga. Por quê? Porque eu preciso de alguém fazendo aquilo. Ah, que seja você. E mais do que isso, agora, depois da indústria 4.0, em que muitas das profissões morrerão, porque robôs vão fazer. Você realmente quer trabalhar com gente chata ou você quer trabalhar com gente agradável e que realmente queira estar ali, não só cumprindo um trabalho inútil? Esse é o ponto principal. Então, essa percepção vai mudar muito. Então, cuidado para não ser a pessoa que pode primeiro ser substituída. Em alguma instância, todos nós seremos. Não dá para prever qual é o... Até existem algumas previsões, e serão assertivas algumas delas, sobre quais as profissões que morrerão e quais serão substituídas. A criação de novos empregos vai superar a eliminação de determinados empregos. O problema não está aí. Realmente, nós teremos mais emprego do que nós vamos eliminar. O problema é o tipo de emprego em quais indústrias. Se você pegar agronegócio, que já vem tirando as pessoas do mercado de trabalho nesse setor em especial, agronegócio, você vai ter basicamente emprego para engenheiro agrônomo, engenheiro de computação para programar as máquinas que serão as colheitadeiras automáticas e coisas afins. Isso demora? Demora. Existem previsões, assim, um ano que é um marco nessa virada é 2050. Nós estamos em 2020. O que você está fazendo? Então, se você tem 20 anos hoje, 2050 é um problema para você. Você ainda tem muitos anos de trabalho útil pela frente. Eu nem tanto. Até lá eu já terei construído alguma coisa, embora eu esteja no momento de transição, vou pegar todo o momento de transição do mercado de trabalho. Mas saber o que você quer e como se posicionar já ajuda bastante para saber como construir essa marca e como monetizar. Lembra que esse é o objetivo. Aí você tem uma outra vertente que são as crenças. Então, quais são as suas reais crenças baseadas em suas atitudes e experiências passadas? A questão das crenças vem um pouco aí o coach usa muito essa questão das crenças limitantes. Eu não gostava muito dessa história, vou ser sincera, achava meio chato. Mas isso faz todo sentido. Se você olhar a cultura de uma empresa, a cultura de uma família. Vou contar um caso. Essa semana um amigo meu, Marcelo, ele comentou que ele estava uma vez na casa de alguém e uma criança estava brincando em frente à casa lá, em frente à casa de onde ele estava, então estavam saindo, né? E ele era novinho, ele não tinha nem 20 anos. E essa criança estava na frente da casa e saiu uma ratazana lá do bueiro e entrou na casa, bem próximo inclusive da criança e tal, e entrou pela porta da frente da casa que estava aberta. Ele viu e comentou com as pessoas que estavam ao redor dele lá, e uma das pessoas lá virou para ele e falou: que se dane, o cara que se vire, o cara é playboy, né, assim, não me interessa. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa em questão, né, o pai da criança, foi alguém que realmente estudou e trabalhou e conseguiu melhorar lá a casa dele, continuou lá e fez uma reforma e era a casa mais bonita da rua. Era a pessoa mais bem de vida conforme determinados padrões. Agora, o fato de ter entrado um rato e colocar em risco a vida das pessoas que estão lá, tem alguma coisa a ver com o fato dele ter sido uma pessoa que se deu melhor na vida financeiramente falando? Não. Então, essas crenças, ou seja, a pessoa que disse isso também quer ser uma pessoa próspera financeiramente, que aliás não foi, porque eu perguntei para ele, né, assim, o que aconteceu com essa pessoa, não conseguiu aquilo que ela queria financeiramente. Por quê? Porque existe uma crença de que o outro que tem dinheiro é um maldito, é um infeliz. Agora, eu quero ter dinheiro. E como eu lido com essas crenças? É justamente isso que você tem que identificar. E você tem que ser honesto consigo mesmo. E diria mais, é muito difícil alguém te falar isso, porque é um julgamento muito pessoal.
né? Tanto da pessoa em relação a você, quanto de você em relação a esse tipo de crença. O que você está disposto ou disposta a fazer para ter o que você quer? E aí a gente está falando de bens materiais mesmo, pode não ser material, mas um curso que você queira, você quer ir para fora, melhorar o seu idioma, você precisa de recurso, não tem jeito. E o recurso aqui que a gente está falando é dinheiro. Quais são as limitações que você tem que fazem com que você não consiga transpor essas barreiras para chegar onde você quer? Habilidades. Qual é o seu conjunto de habilidades? Aí a gente não está falando de uma habilidade, de um ponto forte só, não. Tem uma metodologia da Gallup, que é bem interessante, até o livro dos pontos fortes, que você comprando o livro você faz lá, tem o site deles, é muito legal. É um conjunto de habilidades, se eu não me engano são de 3 a 5 habilidades ou pontos fortes que você tem, de 16 ou 32, e que mostram como eles interagem para que você consiga aquilo que você quer na vida. Então você precisa saber qual é esse conjunto. O relatório de perfil comportamental também fala disso, né? Se você quer saber somente sobre pontos fortes, não tem problema. É esse, eu direciono esse da Gallup. Mas o perfil comportamental, ele te fala mais como você reage às situações que também fazem parte do personal brand, da marca pessoal. Então, como você reage, como você demonstra determinadas habilidades para as pessoas. Então, lembra, você é contratado pelas habilidades técnicas e promovido ou demitido pelas habilidades comportamentais. E os valores, o que é importante para você? No caso do exemplo que eu dei, qual que é o valor daquela pessoa que deixa um rato entrar na casa da outra e tudo bem só porque eu julgo o outro melhor ou pior e não importa se é rico ou pobre? A questão não é essa. Qual é o seu valor diante de uma situação? Como você reage diante de uma situação? Você mantém o seu valor de honestidade, de respeito, de credibilidade ou não? Isso se deturpa? É algo para pensar. E muito importante nesse sentido. Muitos dos valores, dos nossos valores, eles são construídos dentro da família. E as famílias têm pessoas de tudo quanto é tipo, né? O núcleo familiar menor, né, pai, mãe, irmãos, né, um pouco mais restrito, mas se você olhar em volta, primos, agregados, né, marido, esposa, de primo, de quem quer que seja, essas pessoas, elas trazem novos valores. Isso não significa que sejam os seus, que podem ser melhores ou piores que o seu. Mas quais são os seus valores? O que você entende como algo de valor que você não venderia de maneira nenhuma? Você aceitaria suborno? Né? Ah, mas a situação faz ladrão. Se você tem alguém doente em casa, mas já te falo, tem gente que pega carteira cheia de dinheiro, gente pobre, e devolve. Então, qual é o valor que você quer preservar para chegar onde você quer chegar? Essa questão das ações é importante pontuar o seguinte: o que você precisa fazer. Então, pega uma folha, divide em duas e mapeia as ações positivas e as negativas da sua carreira até agora. Quais foram as atitudes que você considera importantes para continuar fazendo para que você comece a construção de uma marca pessoal, se você ainda não pensou nisso? E quais são as atitudes, o comportamento negativo que você identifica? O perfil comportamental vai te dizer alguns. Pega lá, põe na coluna lá dos negativos e vê o que você consegue mudar. E relaciona um negativo com um positivo, para saber se você consegue direcionar mais força para fazer o positivo. Naturalmente o negativo vai caindo. Em relação às crenças, pensa quais são as âncoras que você tem. E quais são as crenças positivas? Existem vertentes aí do coach que mostram, que meio que direcionam para que a gente pense mais nessa questão das âncoras, que é justamente a imagem que você está vendo. Mas o Moulton, que definiu aí, que criou a metodologia do DISC, ele fala que a gente tem crenças positivas e negativas. Então aproveita essa lista aí de ações positivas e negativas e coloca as crenças negativas e positivas para que você tenha mais consciência disso. E pense em situações em que você usa uma crença negativa. Ah, quando eu vejo alguém rico, eu desfaço, eu desmereço, desqualifico aquilo que aquela pessoa tem. Quando eu vejo alguém magra e bonita, né, ou bonito, eu desmereço ou desqualifico. Quando eu vejo alguém jovem,
Quando eu vejo alguém que tem um filho, não, filho é tudo de ruim. Quando eu vejo alguém que tem um cachorro, pensa nas suas atitudes. Por trás disso, dessas atitudes, estão as crenças. Ou não, quando você realmente valoriza alguém, valoriza uma situação, valoriza uma empresa. O que está por trás disso? Né? Então, pensa nessa lista de positivo e negativo em relação às crenças também. Conjunto de habilidades. Então, tem esse relatório da Gallup, mas aí no seu DISC existem estão descritas quais são as principais vantagens e desvantagens do seu perfil. Olha para elas e tenta identificar quais são as suas principais habilidades. Também tem um gráfico que mostra se você, que são vários círculozinhos e um ponto vermelho e um azul. Quanto mais distantes esse ponto vermelho desse azul, pior é a sua posição hoje. É hoje. Então você é uma pessoa professoral como eu, que gosta de dar aula e tal, e você está num ambiente extremamente competitivo, que cobra só resultado, que não te deixa ensinar as pessoas, não é um ambiente que você tenha esse tipo de interação, e não significa que seja um ambiente ruim, não é isso, significa que a sua principal habilidade não está sendo usada para atingir o resultado. Aí é o momento de você se perguntar, fico ou não fico? Lá no treinamento de autoconhecimento, o primeiro treinamento aqui da Improva, mostra uma pirâmide que fala por que a gente fica nas empresas. Né? E não tem problema nenhum você ficar porque você quer o plano de carreira da empresa, porque o plano de saúde é muito bom, mas saiba que você está vendendo o seu tempo e as suas habilidades em função disso. Então não ache que algo vai mudar, a não ser que você mude de empresa e coloque esta sua principal característica em uso para você obter os seus resultados dentro da sua profissão. Esse é o principal aspecto. Então tenta encontrar um conjunto de habilidades e aí é só positivo mesmo. Então é olhar para essas habilidades e imaginar o que você gostaria de fazer. E dentro do seu próprio trabalho atual, será que não dá para ir para outra área? Ou se você pensa em mudar de emprego ou ter um negócio, não importa. O que você pode fazer com essas habilidades? E faz um brainstorm lúdico. Pensa realmente o que eu gostaria de fazer, ser astronauta. Pensa quando você era criança que você queria ser bombeiro. Tira um pouco essas amarras, né, já que a gente está falando de ações, crenças e agora a questão das habilidades, pensa um pouco fora da caixa, vê o que sai disso, né? Faz um brainstorm tipo design thinking para ver se você consegue encontrar alguma coisa interessante que possa realmente mudar e que esteja de encontro àquilo que você está buscando, principalmente aqui dentro da Improva, que pode te ajudar. E na questão dos valores, pensa o seguinte, então eu coloquei um exemplo aí do que é valor para uma pessoa, disciplina. Eu não abro mão de ter disciplina para executar o meu trabalho. Eu conheço uma pessoa que é extremamente disciplinado, é até chato. Na segunda-feira ele tem lá o roteiro dele, aí na terça, aí na quarta, na quinta, na sexta. A pessoa é voltada, o drive dela é a disciplina. E ela julga as pessoas por isso. Então lembre-se disso. Isso não significa que precise ser um valor seu. Mas esse valor da disciplina, ele é muito valorizado. Esse valor é muito valorizado, ficou péssimo, mas é isso mesmo. Existe uma valorização muito grande em relação à disciplina. E eu não estou falando julgando se ela é boa ou se é ruim. Eu estou perguntando se faz parte da sua vida e se faz sentido. Eu sou menos disciplinada do que eu pareço. Então tem isso também, você pode parecer melhor do que você é. Mas aí você precisa de uma gestão do tempo melhor, por exemplo. Tem gente que reclama, que parece que carrega a empresa nas costas, a família, né? A mulher tem muito isso. E tudo mais, né? E é chata. Né? Geralmente é uma criatura muito chata. Aí entrega com melhor qualidade do que eu, por exemplo. Né? Mas eu pareço mais legal e mais competente. Né? Então, como é você? Como é que você quer que as pessoas te vejam? Esse é o ponto. Então, se disciplina é um valor importante para você, saiba como gerenciar isso dentro da sua carreira e da sua vida. Cuidado para não julgar os outros por isso. Que é o que fazem dentro de ambientes corporativos. Então, se disciplina é um valor muito importante na sua empresa e aquelas pessoas valorizam isso, dificilmente você vai conseguir subir se você não tiver esse valor específico. Ou, por exemplo, determinação. Determinação na vida em relação a várias coisas, né?
em relação a educar um filho, né, de uma forma correta, a ter uma carreira de sucesso, a falar inglês perfeitamente. Então, qual é a sua determinação de vida? Você já pensou nisso, né? Simplicidade, transformar a vida de uma maneira mais simples. Enfim, quais são os valores importantes dentro da sua vida que, consequentemente, serão transpostos para a carreira, que você realmente não abre mão e que isso é realmente importante para você. A partir disso, você consegue começar a moldar a sua personal branding. E por último, eu resgatei um slide lá no crescimento pessoal que fala o seguinte, não sei se você lembra, existem fatores favoráveis e promotores do sucesso, independentemente do seu personal brand. Então, nascer bonito ou bonita nesta sociedade faz toda a diferença. Onde estão as pessoas bonitas? Você vê? No supermercado? Não, elas estão num nicho, elas são paparicadas, elas virem atores da Globo ou o que quer que seja, porque a beleza realmente é muito valorizada neste meio. Aí é uma questão de ter ou não ter. E usar isso de maneira favorável. E não estou falando em usar em relação a sexo, eu estou falando em usar em relação a muita coisa. Principalmente na carreira. Outras questões, para ter uma boa educação, faz todo sentido. Eu senti isso. Quando eu fui para uma universidade pública, e eu estudei em escolas públicas a minha vida inteira, eu tive que tirar toda a diferença. Primeiro para passar no maldito do vestibular, então foi um ano miserável. Aí quando eu passei o meu primeiro ano, e eu via as pessoas, né, os meus concorrentes, que vinham de escolas particulares potentes. Era muito mais fácil, então tá vendo? Facilita, é favorável. Agora, isso influenciou na minha vida de forma tão negativa que eu não conseguisse os resultados que eu almejava? Não, tiveram pessoas como, né, essas que eu conheço, que fizeram parte da minha turma de faculdade, que estão pior do que eu. E pior aqui, financeiramente, vamos pegar um indicador em especial, né? Como, né, as pessoas dirigiram esses fatores favoráveis para os fatores promotores do sucesso. Então, o fator favorável é o que você já tem. E os promotores? Entra a questão da disciplina, você saber onde você quer chegar. Eu sabia que eu queria ser reconhecida por conhecimento, por exemplo, então eu sempre busquei isso, e para mim isso ainda é importante, e eu valorizo pessoas que têm conhecimento qualquer um. E não me interessa se você tem 60 ou 20 anos. Uma pessoa de 20 anos que sabe mais do que eu me encanta tanto quanto uma pessoa mais velha. Para mim é diferente, o conhecimento ele é atemporal, ele não está ligado à idade, não está ligado à classe social. Eu admiro independentemente de qualquer coisa. Qual é a sua motivação nesse sentido, né? Você consegue identificar isso de forma clara? Qual a sua contribuição? Aí vem de novo, qual o impacto positivo que você faz na vida das pessoas, nas empresas, no seu trabalho. Então, isso leva as pessoas a ter sucesso também, não só os fatores favoráveis. O cara nasce sabendo jogar futebol, nossa, que bom para ele. Será que ele consegue usar os fatores promotores também? Quantos meninos com 20 anos, eles perdem a mão porque eles conseguem o sucesso e desandam, porque eles usam os fatores, eles esquecem dos fatores promotores e usam só os favoráveis. É muito comum chegar aos 40 anos e conseguir uma certa posição e parar. Não, eu já fiz faculdade, eu já fiz pós, eu já falo inglês, é isso aí, acabou. Só que o mundo está mudando tão rápido que você consegue se reinventar enquanto carreira, mas você precisa de um tempo para essa reinvenção. Agora, se você parar, você não consegue acompanhar as mudanças. Então, são essas as perguntas importantes que você tem que fazer para essa construção da personal branding. E qual a sua flexibilidade e adaptação nessas mudanças, porque isso vai ser algo extremamente importante a partir de agora.